Boa noite. Acho que está um pouquinho alto, não? Pessoal, a gente começou antes um pouquinho, fizemos o nosso café antecipado, porque nós temos o toque de recolher às 9 horas. Então, nós vamos começar um pouquinho antes das 8, para dar tempo da gente finalizar as perguntas e não ter que a gente não possa passar desse horário das 9 horas depois que acabar. Então, a gente tem que acabar e, infelizmente, nós vamos ter que ir embora, tá bem? Então, a gente costuma normalmente fazer um café pós, né? A gente bate um papo, é até gostoso a gente bater um papo sobre o assunto depois, mas hoje a gente não vai conseguir fazer isso devido ao toque de recolher, tá bem? Eu vou pedir ao Sérgio, eu vou pedir ao Sérgio para trazer uma palavra para a gente começar o nosso encontro aí. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Gostaria de agradecer o Luizinho pela oportunidade. Ele é o nosso líder desse ministério. E é um ministério que nós vimos nascer, né, no berço dessa igreja, numa vontade muito grande e direcionada pelo Espírito Santo de mudar o conceito no relacionamento entre empresas e igreja, entre empreendedores e fé, né? E mudar esse conceito que a igreja é algo que eu não consiga interagir com o meu meio de vivência, com as pessoas que eu convivo. No meio empresarial, hoje nós temos um tempo muito escasso e temos um tempo muito regulado pela nossa correria, pelo nosso dia a dia, né, pela nossa rotina. Mas tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco antes da ministração do Alexandre. E tenho certeza que Ele vai falar no seu coração. O tema hoje é um tema muito forte, porque é um tema que ele fala sobre a prosperidade, mas a prosperidade, quando ela não é muito bem cuidada, ela não é muito bem olhada de perto, ela é como qualquer outro nível de atmosfera que atingimos. Ele pode ser temporário e ela pode ser escassa. Existem pessoas que estão nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nos seus empregos até, malhando ferro ali, e as coisas não progridem, não crescem, não se desenvolvem, não se desenrolam, né? E eu quero compartilhar com vocês um versículo que está no livro de Daniel. E nesse versículo eu vou delongar aqui e fazer a minha ministração a respeito do tema de hoje. E a palavra do Senhor está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 4, desculpa. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, nem puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Feche seus olhos um minutinho, eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse encontro, por esse momento de comunhão, Senhor, e temos certeza que a sua palavra irá nos alimentar, que a sua palavra, Senhor, irá nos orientar, irá, Senhor, principalmente, Pai, engrandecer o teu nome. Peço, Senhor, que todos que entraram aqui, Pai, se sintam a partir desse momento tocados pela sua palavra, tocados, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela tua santa misericórdia e pela tua graça concedida a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse estudo de Daniel, o meu tempo aqui é bem curtinho, nós teríamos aqui, somente com esse versículo que nós lemos, nós teríamos aqui assunto para a noite toda. Mas eu quero compartilhar algo com você. Eu sou de uma área de tecnologia, no mercado
brasileiro que demanda profissionais com conhecimento específico. Eu sou da área de tecnologia da automação. E nós trabalhamos com meios de pagamentos, meios de acessos. Tudo que você imaginar que dá para automatizar ou melhorar o conceito na área de meios de pagamentos e acessos, a empresa que eu trabalho é líder do mercado. Hoje, você que frequenta a ponte aérea Rio-São Paulo, a partir de hoje, inauguramos hoje, você não vai mais apresentar o seu bilhete de passagem, não vai precisar passar por nenhum acesso. Você vai ter o reconhecimento facial, que você faz esse cadastro no ato da compra da passagem no site da companhia aérea. Então, hoje nós estamos, para nós, empresa, é um motivo muito grande de alegria, porque nós estamos dando um passo dentro de um país onde o investimento em tecnologia, às vezes, ele é muito limitado. Demanda muito valor, demanda valor agregado. E falando um pouquinho de Daniel, Daniel, quando ele se apresentou, quando ele foi levado ao governo, Daniel caminhou por um bom tempo e até o fim de seus dias, até o momento que nós lemos sobre a cova dos leões e tudo, mas chamando a atenção para esse versículo. Daniel, ele foi acusado, tentaram acusar ele de tudo, onde todo tipo de acusação era focado em desabonar a sua conduta. E quando nós lemos assim que falta nenhuma achou-se nele, trazendo para o nosso lado do empreendedorismo, da visão de negócio, da visão, eu gostaria que você refletisse o que o seu cliente vê em você. O que o seu cliente observa quando olha e quando interage com você. Porque Daniel, trazendo um pouquinho para o meu testemunho pessoal, eu tenho uma parte do meu testemunho pessoal que eu gosto de falar muito, que vem a calhar nisso. Eu trabalhei e trabalho numa grande empresa e trabalhei na maior concorrente dela, né? Que naquele tempo era a maior do Brasil. Nós que tínhamos a função de dar suporte aos técnicos, nós viajávamos o Brasil inteiro, com cartão corporativo, dinheiro à vontade, e nós que prestávamos conta. E eu entrei num ambiente que eu era o mais novo. Eu tinha 20 anos quando eu entrei nesse ambiente. E eu entrei num ambiente totalmente corrompido. Tinha máfia para todas as áreas onde se falava em prestação de contas. Tinha máfia do táxi, tinha máfia do hotel, tinha máfia dos recibos de refeição, janta. Todo mundo, de alguma forma, no meu departamento, naquela antiga empresa, defraudava a empresa em algo. O táxi custou R$80 a corrida, ele pedia um recibo de R$130. O hotel era R$80, ele pedia um recibo de R$150. E no final do mês, no final de um período, aquela prestação de contas que deveria ser R$1.500, ela quase estava beirando ao dobro. Só que a empresa confiava na gente. E durante muito tempo eu fui atacado, durante muito tempo eu fui questionado, porque eu não concordava. Durante muito tempo, eu era o cara que ninguém se relacionava. Eu era mal visto pela turma. Eu era visto como o cara que queria ferrar o esquema. E quando eu olhava para o Senhor, eu era muito novo na fé, 20 anos, uma filha pequena, casei muito cedo, minha esposa foi mãe com 19 anos. E eu tinha um medo de perder o emprego, porque eu tinha investido todas as minhas possibilidades naquele emprego, naquela vaga. Eu deixei de estudar, porque eu não tinha como estudar. Eu tinha que trabalhar, fazer hora extra, pagar as contas. E eu lembro que a coisa chegou num nível tão grande que eu resolvi não ficar. E quando eu dobrei meus joelhos e falei: Senhor, toda a minha fidelidade, eu sei que um dia o Senhor vai compensar. Mas eu estou precisando da sua compensação, de uma parte da sua compensação agora.
não aguento mais ficar aqui. Você imagina se trabalhar num lugar onde o compartilhamento de informações era algo extremamente necessário para você continuar a se desenvolver. O cara que dá suporte, o cara que vai lá para resolver algo que um técnico não está resolvendo, ele tem que conhecer mais que aquele técnico, senão não faz sentido. E eles não compartilhavam nenhum tipo de informação comigo, porque eu era o cara que ia ferrar o esquema das notas fiscais, dos recibos. E eu lembro que quando eu clamei ao Senhor que eu não poderia fazer parte daquilo, hoje eu estou nessa empresa que eu estou nesse momento, há 13 anos. Esse ano eu completo 14 anos de empresa. E eu lembro que no meu momento de oração e de busca, o Senhor falou assim: eu vou compensar a sua fidelidade. E hoje eu estou numa empresa que a empresa não desenvolve um equipamento. Ela não entrega nenhum tipo de projeto se ele não tiver a minha chancela de assinatura. Se não tiver a minha avaliação de teste. Se não tiver o meu ok, que o produto ficou bom. Eu sou a última instância na empresa quando se diz em qualidade de produto. Porque a minha fidelidade conquistou o coração do dono da empresa. A primeira vez que ele ouviu falar de Deus de uma forma tão profunda foi num voo que nós fizemos de Brasília para Porto Alegre. E ele falou assim: eu nunca vi o brilho nos olhos de alguém quando alguém falou de Deus da maneira que você falou para mim. Nós estávamos numa feira chamada CIAB, que é a maior feira de equipamentos eletrônicos para banco, para automação de pagamento do nosso continente. E eu lembro que eu nem sabia quem o cara era, mas o cara era o principal cara da TI do Santander, nível América Latina. E o cara falava português muito bem, e ele entrou no nosso stand ali e sobrou eu para ele para explicar e apresentar um equipamento, um tesoureiro eletrônico. E o dono da empresa ficou olhando de longe eu apresentando o equipamento para ele. O dono da empresa sabia quem ele era. E quando ele conseguiu se desvencilhar, que ele chegou mais perto de nós, ele se apresentou e falou assim: gostou do produto? Aí ele falou assim: o produto na verdade eu nem prestei atenção no produto. Eu prestei atenção no conceito que o seu funcionário me vendeu. Eu quero esse conceito. O produto é secundário. Eu quero esse conceito de serviço no banco. Eu quero tudo que ele falou que esse equipamento pode fazer. O equipamento eu compro. O banco compra quantas unidades vocês tiverem para vender. Mas eu quero esse conceito. E quando nós olhamos Daniel, nada no caráter do Daniel fugia ao comprometimento da sua conduta. O cara que ele é extremamente pontual, não quer dizer que um dia ele vai atrasar. Não, esse cara nunca atrasa. Um dia ele vai atrasar, acontece. Mas não quer dizer que ele é um cara que só vive chegando atrasado. Não interferiu a conduta dele. Nós estamos suscetíveis a erros, mas a sua conduta de negócio, a sua conduta de chefe, a sua conduta de empreendedor, a sua conduta de empresário, a sua conduta como chefe da sua casa, aponta para Jesus? Aponta para o caráter de Jesus? Então nesta noite eu gostaria de compartilhar esse testemunho pessoal com você. Meu testemunho pessoal também vai até amanhã se nós ficarmos aqui. Tem tanta coisa que Deus já fez, tem tanta coisa que Deus derramou e está derramando sobre a minha vida. Uma delas é essa igreja. Eu sonhei um dia com isso, com uma igreja que não era para ser mais uma igreja. Eu sonhei um dia em ter um emprego que não era somente um emprego. Meu próximo passo é o empreendedorismo. O próprio dono da empresa fala. Um cara que tem fortuna aí, tem grana que a gente não consigo mensurar, mas é um cara que fala: Sérgio, da filial Bauru aí da empresa, o seu próximo passo é empreendedorismo. Você já empreendeu demais aqui, precisa empreender para você. Então que a nossa conduta, nosso caráter tenha uma direção, aponte para algo. Eu escolhi apontar para Jesus.
Eu escolhi estar direcionado por aquilo que Deus tem para fazer e o que Deus vai fazer. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Gostaria de chamar o Alexandre aqui. Amém? Tenho certeza que o que você vai falar aqui para nós vai mudar muita coisa. Um prazer ter uma abertura tão abençoada quanto essa. Viu? Que Ele continue agindo na tua vida e construindo teu caráter todo dia. Viu? Em nome de Jesus. Obrigado. Já começamos bem, né? É tão gostoso ver Deus agir na vida da gente, né? E saber que mesmo na hora que a gente vai empreender, a gente precisa desses princípios. Quero contar um pouquinho a história do Alexandre para vocês, para a gente conseguir chegar no nosso assunto. Acho que é válido contar um pouquinho da minha história. Eu nasci no fundo de uma padaria, na Praça Machado de Melo. Os meus pais se conheceram dentro de uma padaria e eu estou nesse negócio desde pequeno. Inclusive morei dentro dele durante muito tempo. E os meus pais, eu já sou a terceira geração do negócio da família. Acontece que no começo da minha carreira, eu estudei faculdade, eu fui aplicar tudo que eu tinha na padaria, meus pais já tinham um negócio de sucesso, já tinham dado uma formação muito boa para mim, tanto espiritual quanto a formação profissional, então eu aprendi muito com eles. Mas chegou um certo ponto da minha vida que eu olhei para mim assim e falei assim, bom, Senhor, o Senhor me deu uma família maravilhosa. O Senhor me deu o teu caminho, porque eu tive pais que me colocaram no caminho. O Senhor me deu uma formação e me deu uma oportunidade. E eu fazer isso que eu estou fazendo não é mais do que a minha obrigação. Mas o que mais o Senhor quer de mim, Senhor? Já que eu já cheguei nisso. E durante um tempo, eu fazia essa pergunta e não tinha resposta, e eu cheguei a uma conclusão. O Espírito Santo falou comigo sobre o seguinte: te dei a graça, e de graça você vai dar para os outros. Nesse dia eu comecei a conhecer o meu propósito de vida, que ele vai chegar no final dessa nossa conversa, tá bom? Gente, quando nós falamos em prosperidade, todo mundo pensa a primeira coisa no quê? E o que é prosperidade? Qual é o significado de prosperidade? Ao pé da letra está no dicionário. Alguém sabe? É a capacidade de gerar riqueza. Riqueza tem a ver com dinheiro? Nem sempre. Tem a ver, mas não é tudo que nós vamos conversar aqui. Na verdade, riqueza, qual é a maior riqueza que você tem na sua vida? Quanto você daria para ter a saúde do seu filho? Quanto de dinheiro você daria? Se você soubesse que ele ia perder a saúde daqui a um tempo, quanto você daria para ele não perder? Quanto você daria para ter a sua família em paz, em harmonia? Quanto você daria? Então, quando a gente falar de prosperidade, nós precisamos falar de várias coisas. Nós vamos falar aqui do emocional, nós vamos falar do espiritual e, óbvio, nós estamos falando do financeiro também. Existe prosperidade sem dinheiro? Não, normalmente o próspero ele tem dinheiro também. Existe uma quantidade de dinheiro, a prosperidade? Existe? Então vou fazer uma outra pergunta para vocês. Nós temos gente que tem muito dinheiro, mas perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu a emoção, perdeu a vontade de viver. Tem algum dinheiro que traz isso de volta? Então, quando a gente for conversar agora sobre prosperidade, vamos olhar ela de uma forma maior, mais abrangente? Como Deus quer que a gente veja a prosperidade?
administrar uma empresa não é fácil. Quem é empresário aqui, levanta a mão para mim. Quem depende de pessoas, levanta a mão para mim. A gente tem que entender que administrar e levar uma empresa a resultados prósperos envolve muitas coisas. Mas eu vou conversar com vocês sobre 3 assuntos, 3 pontos aqui que eu considero fundamental para todos os outros acontecerem. O que nós vamos falar aqui é uma coisa que é experiência minha de vida. Aceito perguntas no final para a gente discutir também esses assuntos, para a gente alinhar o nosso raciocínio. Mas o que faz muito sentido para mim é que nós temos que investir em pessoas se a gente quiser ter um resultado próspero para a nossa empresa. Se a gente pensar que a gente não vai conseguir fazer isso, a gente tem que buscar. Porque vai precisar. Tá bem? 3 pontos que eu acho válido a gente conversar aqui. Um deles é quem é que faz contratação na tua empresa. Esta pessoa que faz contratação na tua empresa, ela está alinhada com o pensamento da empresa? Quando eu tenho uma função que eu preciso colocar uma pessoa lá dentro, qual é os pré-requisitos dessa função? A gente está escolhendo direitinho essa pessoa? Ela é digna de ser colocada dentro do meu grupo de trabalho? Ela está alinhada com os princípios? Se eu não conseguir acertar na entrada, e a hora que eu começo a dar o treinamento dessa pessoa, eu percebo que ela não é para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirá-la dali e colocar uma pessoa. E não existe bom ou ruim, gente. Eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês. Existem pessoas que não concordam com a tua forma de trabalhar, com os teus princípios de trabalho. Isso é normal. Você já ouviu falar daquela pessoa que você coloca numa empresa, a pessoa não vai bem, ela sai dali, vai trabalhar em outro lugar e se encaixa e funciona. Mas para mim, naquele ponto, ela não vai funcionar. Então, eu acredito muito que a entrada, o ponto de entrada para a empresa é a pessoa que contrata. Colocar uma pessoa espiritualizada, sensível e capaz de identificar quais são os pontos que você precisa de prioridade na pessoa que você está contratando, já vai te fazer acertar 50% na entrada da empresa. Tá bem? Segunda coisa que eu acho muito importante é a questão da formação da liderança. Que isso é um ponto que muita gente acha que isso vale só para empresas, tá? Mas eu estou falando aqui de tudo, viu, gente? Tudo que a gente lidar com gente vai fazer esses assuntos vão fazer diferença. Quando eu quero formar uma liderança, eu tenho que pensar qual é a missão que eu tenho na minha empresa. Essa liderança está sendo bem direcionada para o que eu preciso? Como ela é escolhida, essa liderança? Eu tiro de dentro do meu time, eu pego uma pessoa que está dentro do meu time e coloco. Na Copacabana a gente pega a pessoa que está dentro do time. A gente busca dentro do time primeiro, para dar oportunidade para a pessoa crescer. Ah, mas para esta função aqui, eu não consigo ter uma pessoa aqui dentro. A gente costuma trazer, deixar dentro da empresa por um período de tempo, para depois a gente pôr ela nesse sentido de liderança, porque a liderança, ela envolve uma série de coisas muito importantes. E dentre delas, eu vou falar para vocês, o princípio é a coisa mais importante que tem que ter uma liderança. Quais são os princípios? Tem um livro de 2000 anos, que está certo faz 2000 anos. Você quer saber sobre sabedoria? Vai nele. Então, o que a gente percebe? Todos aqueles princípios básicos. Respeitar o espaço de cada um.
saber dar amor para a pessoa na hora que ela precisa, saber dar um puxão de orelha na hora que precisa, dar uma formação para ela, para que ela entenda os princípios da empresa. Olha, aqui não é assim que funciona. Aqui a gente precisa ensinar para depois cobrar. Não adianta a gente vir aqui e meter a boca nele porque ele não sabe, porque eu aprendi assim, viu? Eu cheguei fazendo e você vai aprender também. E não é o que a gente acredita. Você precisa ensinar uma pessoa para depois cobrá-la. O outro ponto muito importante sobre princípios é que às vezes a liderança ela toma atitudes e toma decisões que não se alinham com a empresa. Em alguns momentos isso também acontece. Só por isso você vai mandar a tua liderança embora. Vai? Não, você não vai fazer isso. Mas o aprendizado precisa ser explicado muito bem, para que essa pessoa consiga levar esse princípio para uma próxima decisão que ela vai ter que tomar. Tá bem? E eu acho que em relação à liderança, no caso nosso, de quem estamos acima da organização, que é a pessoa que mais, eu digo que é a última palavra, né? A gente tem um peso muito maior. Então eu faço uma pergunta para vocês. Você é o líder que a tua equipe merece? Você é um líder exemplo para eles? Você segue princípios? Você tem mente a Deus? Você acredita nas pessoas? Acredita no ser humano? Você acredita no potencial das pessoas de verdade? Como é que você se prepara para ser líder? Hoje nós estamos falando muito sobre coaching, né? E o coaching tem um detalhe no coaching que eu acho que vale para todo mundo, né? Todos nós precisamos ter mentorias. Não é um único mentor, mas nós temos que ter mentorias. Para podermos liderar uma equipe, nós temos que ter mentoria. Insights que fazem com que a gente se desenvolva a cada dia e se torne pessoa melhor naquilo que estamos fazendo. Para que a nossa liderança olhe para nós e enxergue em nós a pessoa capaz de levar ele aonde ele quer chegar. E eu não consigo enxergar um líder sem propósito. Vocês conseguem enxergar uma liderança sem propósito? Vai chegar um certo ponto que ele vai falar assim, é só isso? Que foi o que aconteceu comigo lá atrás. É só isso? Onde está a minha missão? Onde está o meu propósito de vida? A tua liderança sabe qual é o propósito da tua empresa? Perceberam que nós falamos só de gente até agora? Só de pessoas? Você sabe por que a gente está falando só de pessoas? Você quer ter um resultado financeiro na tua empresa? Você vai precisar de pessoas. Você quer ter um resultado de equipe? Você vê aquelas pessoas se desenvolvendo dentro da tua empresa, não é gostoso? Você vê as pessoas aprendendo, você vê a pessoa que entrou e não sabia nada, e quando você vê ela está fazendo cada coisa que você fala, nossa, me surpreendi, né? Com ela. Por quê? Porque a tua empresa está sendo um solo fértil para que ela se desenvolva e floresça. O que nós estamos falando aqui não vale só para a empresa, vale para tudo. Vale para um ministério, vale para uma empresa, vale para a família, vale para tudo. Porque o sentido disso é sempre o mesmo. É o amor de fazer as pessoas melhores. Então eu vou voltar lá para vocês e vou falar para vocês qual foi aquela descoberta que eu fiz no meu propósito. Como eu tinha todas essas condições, eu falava assim, nossa Senhor, mas eu não fiz nada para merecer isso, né? Por que eu tenho, tanta gente não tem? Ele virou para mim e falou assim, ó, dê oportunidades. Faça valer a oportunidade que você teve.
dando oportunidade para outros. Hoje, a Copacabana, ela forma muito mais do que aquele movimento e o produto que vocês veem na loja. O dinheiro é só a consequência de um trabalho de amor pelo que faz. A pessoa saber que ela está ali para aprender e ela se sente valorosa quando cresce. E porque ela sabe que ela vai dar oportunidade para outros. Isso é muito importante para a nossa vida. Se você tem a oportunidade de ser alguém na vida, agradeça a Deus. Porque foi só pela graça dele que você é o que você é. E como ela veio de graça para você, você tem que dar de graça para alguém. Quando eu descobri esse propósito e começamos a desenvolver as pessoas, nós começamos a perceber a respeito da riqueza. Então vamos voltar para a nossa prosperidade? Vamos? O que é a prosperidade? É a nossa capacidade de gerar riqueza, não é? Nem só financeira, mas todos os outros. Aí eu pergunto para vocês, qual é a única coisa que a gente não vai conseguir comprar e que vai construir a nossa riqueza? É o nosso tempo. Você consegue comprar 10 minutos a mais por dia? Consegue? E tudo que eu invisto meu tempo, eu tenho resultado. Quando eu comecei a investir nas pessoas, começou a me sobrar o tempo para eu cuidar da minha riqueza. Hoje eu consigo cuidar da minha família, eu consigo cuidar dos meus amigos, eu consigo cuidar do meu Deus, meu tempo de qualidade com Ele, que se eu não tivesse o tempo para fazer, eu não tenho de volta. Então vamos pensar que a prosperidade, ela envolve a minha qualidade de tempo. O Éder falou uma coisa muito linda aqui, viu, no nosso encontro último. Que ele deixou o encontro dele 3 horas da tarde, o trabalho dele 3 horas da tarde, e foi? Fez bem para você. Nós somos formados e achar que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Mas na verdade, quando a gente investe em pessoas, dá uma boa formação, cria uma liderança com princípios e consegue ser o líder que eles merecem, a gente consegue a prosperidade, não só a nossa, mas a deles também. Porque a prosperidade, como nós já conversamos, ela não é uma questão da quantidade de dinheiro que você ganha, mas sim a qualidade do tempo que você tem com o dinheiro que você ganha. Se a gente conseguir entregar essa liderança nossa, a Deus vai facilitar bastante. Porque Ele vai nos dar a sabedoria para lidar com o nosso companheiro, nosso líder, e vai abençoá-lo para que ele faça a coisa certa. Tem muita gente que fala, né, que a empresa ela não é uma instituição de caridade, né? Vocês já ouviram falar nisso ou não? A empresa visa lucros, né? Ela não é uma instituição de caridade. Porém, ela pode ser uma bênção na vida das pessoas. Sim. Basta você administrar os teus recursos na direção correta. E isso só vem com sabedoria. Tá bem? Tem mais alguma coisa que eu possa passar para vocês? Tem alguém que tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta?
Que eu sei que tocar negócio no Brasil é um desafio. Não é fácil. Tudo isso que eu estou falando para vocês, lidamos com pessoas e todos os outros resultados são provenientes disso que a gente falou aqui agora. Sempre vai ser lidar com gente. Seja ela cliente, seja ela companheiro de trabalho, seja fornecedor, não importa o ramo que você atue, não importa, você sempre vai precisar lidar com gente. Vocês têm alguma pergunta? Manda, Éder. O Éder está perguntando se a gente, como que funcionam as reuniões nossas, né? Para alinhar semanais, toda segunda-feira. Como nós temos 2 times, né? Então, segunda-feira é com um time, na outra segunda é com outro time. Normalmente a gente se reúne só com a liderança mesmo. E aí passa os assuntos, a parte de liderança mesmo. O operacional a gente não conversa muito. A gente passa mais a questão de liderança mesmo, os fatores mais relevantes, questão de princípios e essas coisas, a gente conversa nessa reunião. A reunião de produção uma vez por mês, viu, Éder? Que aí já vem com os resultados, já vem com a forma de lidar, porque produção e vendas a gente lida de uma forma diferente. Manda, Diego. Tem mais perguntas? Manda. Os 3 princípios inegociáveis da Copacabana. Olha, em primeiro lugar a gente pode considerar que a honestidade, eu acho que é um princípio importante. A gente procura fazer tudo da forma correta e transparente. Isso é um ponto. O segundo ponto, a gente acredita que nós somos capazes de fazer muita coisa, mas Deus é quem faz a obra. Então, se você pegar a nossa crença na loja, é que nós faremos a nossa parte e Deus fará a dele. Isso é uma coisa. E a terceira, que a gente acredita nas pessoas, Lucas. A gente acredita nas pessoas. Procurar formar as pessoas, mesmo que naquele momento que ela chegue, você tem a impressão que ela não serve. Mas a gente investe, até a gente ter certeza. Primeiro sim, depois o não. Acho que esses 3 princípios são, acho que se estende para os outros, né? A gente já percebeu assim que a gente se surpreende com as coisas, né? Porque você coloca às vezes você coloca a tua carne naquela questão e aí Deus fala para você, mas não é assim que você vai fazer diferente e no fim dá certo. Porque a gente sabe que Ele tem sonhos melhores do que os nossos. Então a gente espera um pouquinho, pensa primeiro, para depois agir. Acho que isso é importante. Tem mais alguma pergunta, gente? O André tá louco para perguntar. Fala, Adriel. Sim, sim. O que eu percebo que mantém a pessoa, Adriel, na loja, na verdade não é o dinheiro. Na verdade é o ambiente. Se você tem um ambiente feliz de trabalho, você não troca por dinheiro nenhum.
Então, normalmente, a gente percebe que quem sai por dinheiro é porque não está se sentindo à vontade naquele grupo de trabalho, ou porque não concorda com a nossa forma de trabalhar também, que também pode acontecer, ou passou a fase dela, sabe, Adriel? Eu fico muito feliz quando eu pego uma pessoa que trabalhou comigo ali, e que passa um pouco de tempo, ela fala: Alexandre, eu vou embora, porque eu arrumei um emprego, eu vou trabalhar na minha área, eu vou ser enfermeira. Eu estava me treinando, vou ser enfermeira, eu estudei e vou trabalhar como enfermeira. Eu fico super feliz, porque eu fui parte do processo dela. Então, quando a gente olha o propósito do Alexandre, ele se estende à empresa, Adriel. Isso é muito importante. Tenho visto muitos casos de empresários, eu já dei muita consultoria para empresas. E eu já vi muitos empresários reclamarem da sua equipe, mas ele esquece que a sua equipe é reflexo de você. Se você chamar a tua equipe de desatenta, de burra, de descomprometida, você pode ter certeza que em cima deles tem um líder assim também. Pode falar. Pronto. Lindo. Isso. Não vai embora. Sim. Faz muita diferença. Isso. Mas se ele está se desenvolvendo, então vamos pensar no seguinte. Eu ouvi uma frase outro dia, né, muito interessante sobre isso. Eu não vou treinar as pessoas, porque senão eles aprendem e vão embora. Aí o cara perguntou para ele assim: então você prefere que ele não saiba nada e fique? É isso? Então é melhor você treinar ele ir embora do que você não treinar e ele ficar. Pronto. Não tem importância. Qual é o propósito nosso? Não é treinar pessoas a encontrar os seus caminhos? Não é isso? Se o propósito é esse, não necessariamente ele vai ficar comigo. O dia que o Dan começou a treinar aquele menino que veio aqui na quinta-feira, você queria ele dentro da tua igreja ou queria ele voando? Aonde você se sente mais feliz como líder dele? Pronto. É esse líder que nós somos? Esse? Ou nós somos aquele líder que quer ficar com o cara e ficar explorando ele, quer que ele fique comigo até o fim? Eu quero que ele voe e seja melhor que ele foi hoje. É isso que eu quero para ele. Uma outra coisa que vai me falar muito forte, né, sobre isso, até vou um adendozinho. Quando eu vejo uma pessoa tendo uma oportunidade nova, Deus fala sempre assim para mim: tem gente querendo essa vaga. Tem alguém querendo essa vaga e Deus vai abençoar ela. E é engraçado que passa 2 dias, me senta a pessoa na frente lá da Keila, e com as características do que a gente precisa, porque a vaga era para ela. Deus abriu uma porta para aquele que está saindo, mas Ele também abre uma porta para aquele que está chegando. Né? Então, quando a gente começa a enxergar dessa forma, as coisas mudam, Nelson. Completamente. O que o Sérgio falou aqui, Sérgio, lindo demais. Quando colocamos os princípios à frente, o resto tudo vira apenas resultados só.
Pronto. 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 Isso. Isso. Minha avó falava que quem rouba uma bala, rouba um caminhão se tiver oportunidade. Mas quem roubou uma bala, seu preço é uma bala. Então a gente precisa, este princípio da honestidade conta muito, nesse sentido. Porque a equipe vai se espelhar nisto, Lucas. Eu tenho vários jovens de primeiro emprego trabalhando com a gente. Você já imaginou se eu tenho uma equipe de gente desonesta trabalhando? O que eu vou fazer com esses meninos? Que tipo de profissional a Copacabana vai formar para o mercado? Certo. Pronto. Isso. E você forma gente muito boa, viu? Que cria vínculos com a empresa e acaba ficando anos e anos com você e dando muitos frutos. Boa noite, seja bem-vindo. Sim. Sim. Certo. Sim. Olha, Fer, nós tivemos muitos casos, muitas coisas. Assim que você tem empresa comigo faz anos, você sabe o quanto é um grande desafio, né? Até por questão de prisão, meu pai já passou, porque tivemos um produto numa farinha que nós recebemos e saiu num pão, numa análise dessa farinha, e meu pai quase foi preso. Até por isso nós passamos. Isso é os planos Collor da vida e mais tantas coisas que a gente passou. Se eu te citar a coisa mais difícil que nós tivemos que fazer, foi a nossa separação familiar. Esta foi a fase mais difícil que nós já tivemos na Copacabana. Quando perdemos a minha mãe, que era conselheira, auxiliadora e a pessoa que coordenava o relacionamento entre 3 filhos administradores, foi a fase mais difícil nossa. Sim. Não. Que sobrevivem a 3 gerações. Sim. É sim. São. Isso. Sim, sim. Então, nós chegamos na conclusão, sabe, Nelson, eu vou falar uma coisa para você. Chega uma fase da nossa vida que a nossa família muda. A gente deixa de ser filho e passa a ser pai. Você tem a tua família. A partir do momento que isso acontece, os meus irmãos tinham que ter o espaço e o negócio deles, e eu tinha que ter o meu espaço e o meu negócio. Juntos não dava para tocar mais. E não é porque eu não amo eles, não é porque eles não me amam, e não é porque a gente não pode trabalhar junto, é porque chega um ponto que é melhor cada um seguir o teu caminho, porque os filhos vão crescer e vão precisar de espaço, e aí fica difícil. Primos não são irmãos. Nós precisamos entender isso muito, é uma coisa que eu aprendi. Não dá para todo mundo, ele tem que crescer. E eu acho, hoje o nosso relacionamento melhorou demais, viu, Fernando? Depois que nós fizemos essa cisão.
Hoje eu me dou muito melhor com os meus irmãos do que antes. Porque o trabalho acaba atrapalhando o relacionamento familiar. Quando isso acontece, o que é riqueza para nós? Família é riqueza? Tem dinheiro que pague? Então vamos separar, para o amor continuar. Porque a prioridade não é o dinheiro. Aliás, eu vou te falar uma coisa, deixa eu só terminar uma coisa que me falou muito forte sobre isso. Se tem uma coisa que a Copacabana tem de valor, ela nunca colocou o dinheiro à frente das coisas. O que aconteceu lá foi um trabalho de honestidade, um trabalho de carinho com as pessoas, de fazer um bem-estar para as pessoas, e também ganhamos dinheiro. Pronto. Só um pouquinho, Ale. Pode perguntar, meu bem. Acredite nas pessoas, em você mesmo. Se você se acha que não é capacitado, vá se capacitar. Leia. Encontre um mentor, uma pessoa que tem princípios que você acredita. Vá atrás dele. Sabe? Eu acho que mestre é o nosso Deus maravilhoso. Não tem outro. Mas ter um mentor que nos conecta faz toda a diferença. Né? Não. Aliás, o dinheiro não deve ser colocado à frente de nada. Se você quer ganhar dinheiro, faça um bom trabalho. Ele vai resultar em dinheiro. Pronto. Porque senão você nunca vai crescer. Normalmente o pequeno empresário, ele tem um problema que ele não tem um negócio. Ele é um negócio. Vocês já ouviram falar nisso? E aí ele não tem tempo para riqueza. Ele não tem tempo para riqueza. Ele só tem tempo para o negócio. Chega em casa estressado. A filha chega com um desenho novo. Ele manda caçar sapo. Porque ele já está cansado. Já passei o dia inteiro. O que eu vou fazer com esse desenho? Entende? Então, a prosperidade que nós estamos falando aqui é o tempo de qualidade que a gente só vai ter quando eu tenho gente comigo, que sonha junto comigo, que faz comigo aquilo que precisa ser feito com princípios. Isso fala muito forte quando a gente fala de empresa. Porque se não fosse assim, não teríamos empresários com empresas tão grandes, gente. Analisa. Eu gosto muito de falar do Jade, olha o tamanho que ele está. Você acha que ele está em todas as lojas todo dia? Ele criou uma cultura dentro da empresa dele, que agora já não cabe mais nele, já foi. Já transbordou. Penso, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu deixo minhas filhas livres, né? Se elas forem seguir o caminho de administração e continuar, amém. Mas se o caminho delas não for esse, eu estou formando um time que vai continuar. Eles estão sendo treinados para continuar. A gente precisa ser profissional, viu, Ale? Porque vai chegando um ponto que a gente não consegue mais cuidar. Fica muito grande para nós. Aí você não consegue, né? Eu não tenho como estar na padaria com 80 funcionários por dia, tem? Não tem como. Então, se ele não tiver dentro dele a minha cultura, vai depender de mim? Não vai funcionar. Se você me perguntar, você gostaria de ver suas filhas na sucessão? Eu vou te falar uma coisa assim, ó, se o sonho for delas, sim. Mas eu não vou obrigar a sonhar por elas. Filho, você vai fazer medicina, porque seu pai é médico, e você vai ser um grande médico. O sonho tem que ser deles, cara.
Entendeu? Eu tenho visto muita gente querendo fazer dos filhos os sonhos deles. Muita gente. E sinceramente, normalmente a pessoa não se realiza na vida. Pronto. Pode mandar. $80. Eu tenho 80 comigo, né? Meu irmão está na Otávio Pinheiro Brizola e nós temos lá mais 40, né? Então nós estamos falando em 120. Eu vou falar uma coisa para você. Como que é teu nome? Gilson. Deixa eu te falar uma coisa, Gilson. Se você perguntar para o Silvio Santos, se um dia ele sonhou, quando ele era camelô, se ele ia se tornar quem ele é, você sabe o que ele ia responder para você, né? Eu simplesmente fiz o meu melhor e o resto aconteceu. Ele fala isso. E eu vou falar uma coisa para você. Você não tem que pensar muito no futuro. Você pode até sonhar, mas vamos trabalhar primeiro. Vamos dar os passos. Ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo. Se eu te falar a coisa mais importante que a gente tem que ter é a graça. Quando eu tenho a graça de Deus, tudo vai correr pelo melhor caminho. Vou te dar um exemplo pequeno, tá bom? Que para mim foi enorme, mas vou te dar. A Copacabana precisava montar uma nova loja, há 2 anos atrás. E nós negociamos e deixamos tudo certo, um aluguel no centro da cidade. Estava tudo certo, a loja já estava projetada, estava tudo certo. E aconteceu que a pessoa que ia alugar para mim, virou para mim e falou assim: mas esse aluguel para mim não dá, a loja vai ficar muito bonita, eu preciso aumentar o aluguel. Eu falei: mas como? Se eu nem abri ainda. Não, mas eu vou ter que aumentar o aluguel. Eu falei: tá bom. Quanto que vai aumentar o aluguel? Vai aumentar tanto. Eu falei: tá bom. Passou 2 semanas, ele ligou para mim: o dono não aceitou, ele quer que dobre o aluguel. Eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar quieto isso, porque se a gente já está começando dessa forma, já deu para sentir que não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Vamos parar por aqui. Eu perdi o projeto, fui questionado na família por conta disso. Por que você fez o projeto antes de fechar o aluguel? É porque eu não tinha ideia se aquele espaço que ele tinha era o suficiente para o que eu precisava. Então eu tive que fazer um projeto. E não deu certo. Encerramos por ali. Passaram 6 meses mais ou menos. Nós passamos em frente àquele posto. E estava o tapume lá. Futuro, Proço, Elefantinho. A minha esposa virou para mim e falou assim: é aqui. Esse posto não é do Graminha? Liga para ele. Você tem amizade com ele? Liga para ele. Gilson, em 2 meses, estávamos fechados, baseados em faturamento. Ele me deu a loja montada. E você viu que coisa linda que ficou. Sabe quando que o centro ia ficar daquele jeito? Sabe quem me deu aquilo? Sabe quem deu? A graça. Ele me tirou daquele lugar, porque aquele lugar não era para mim, e me colocou aonde ele tinha para mim, em 6 meses depois. Mas eu tive que esperar para que isso acontecesse. Eu acho que isso fala, quando a gente consegue enxergar o toque de Deus nas pequenas coisas, você começa a ver que é muito melhor estar sob a graça. Porque por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha, você tenha visão de negócio, tem sempre algo muito melhor para você nos seus negócios. Mais alguém?
para finalizar, a palavra de Daniel que você passou. Daniel não tinha do que ser acusado. O que fizeram com ele? Arrumaram uma mentira para jogá-lo dentro da cova dos leões. E o que aconteceu? O que aconteceu, Sérgio? Deus tirou ele de entrar na cova, Sérgio? Mas fez o quê? Então vou falar uma coisa para vocês. Ter negócio não é fácil. É difícil. É uma luta diária. Deus não vai te livrar dos problemas. Você vai ter problemas, você vai ter decepções com pessoas também, porque não é perfeito, não. Eu tenho problema com pessoas também, como todo mundo tem. Só que tem uma diferença. Deus vai cumprir com as tuas promessas, se você cumprir com os teus princípios. Você quer ter as promessas que Deus tem para a tua vida? Cumpra com princípios. Queria primeiramente agradecer a todos vocês que estiveram aqui, me entregaram o tempo de vocês, que nós falamos que não tem preço, para me ouvir. Se precisarem de alguma coisa, eu estou sempre aqui na igreja. Precisar de uma pergunta, alguma outra coisa sobre os negócios nossos, eu estou aqui à disposição de vocês. Queria agradecer a você, Sérgio, por ter sido meu pilar aqui hoje. Deus te abençoe, viu? Obrigado, foi maravilhoso. E queria muito agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da minha vida. E falar uma coisa para vocês: nunca percam o teu relacionamento com Deus. Ele de verdade vai fazer você prosperar. Tá bem? Muito obrigado.